Olá, o meu nome é Arthur e hoje eu vim falar sobre um tema bem importante no direito civil, mas em específico no direito empresarial, que é o falecimento do sócio na sociedade limitada. É importante ressaltar que já há um artigo estabelecido no Código Civil que fala sobre a morte do sócio. Ele se encontra no artigo 1028 do Código. Nesse artigo, ele fala, em regra geral, que o sócio falecido liquidar-se-á suas cotas. Existem 3 exceções, né? Tem 3 incisos que falam sobre elas. Para melhor entendimento sobre isso, eu vou montar um caso prático, rápido, para ser bem didático também, para explicar o que cada um fala. Vamos supor, numa sociedade limitada, existem 4 sócios, e entre eles é o meu pai. Cada sócio tem 25% do capital da empresa. Ou seja, um tem 25, outro 25, mais 25, outro 25, juntando de forma 100%. O meu pai falece. O que os outros têm que fazer, né? O que os outros sócios remanescentes devem fazer? Primeiramente, eles têm que comunicar, todos os outros sócios, e comunicar a junta comercial. Inclusive, a junta comercial ela pode exigir a certidão de óbito, tá? Do falecido. Mas a primeira coisa que a gente deve fazer, então, é olhar o contrato. Isso vai dispor, eu estou dizendo já sobre o primeiro inciso. A gente tem que olhar o contrato, porque nesse contrato pode ter uma previsão de que caso meu pai, caso algum sócio faleça, ele previu já que o próprio herdeiro iria substituir. Esse inciso fala sobre a substituição do sócio por um dos herdeiros, tá? Então a gente tem que sempre verificar o contrato. Segundo, que fala sobre a questão da dissolução da sociedade limitada. Então, o que acontece? Vai existir uma assembleia, né? Uma assembleia com todos os sócios remanescentes, e nessa assembleia vai ser discutida sobre a continuidade ou a dissolução da sociedade. Vale lembrar também, né, que tudo que for discutido nessa assembleia vai ter que ser registrado em ata e inclusive mandado para a junta comercial. Então é isso que fala sobre o inciso, seria a dissolução da sociedade, a possibilidade da extinção da sociedade limitada. E a última, que é o último inciso, né, que é basicamente um contrário do primeiro, que é, por exemplo, se não há previsão nada no contrato, podem sim os sócios remanescentes fazerem um acordo com os herdeiros, né, dessas cotas. Porque o que acontece, né? Aí entra o princípio da continuidade, acho que entra o princípio da continuidade da empresa. Porque muitas das vezes, né, alguns sócios, eles não querem dissolver essa empresa e também não estava previsto a entrada do herdeiro, né, de alguém da sociedade, do falecido. Então esse inciso entra como uma conversa, né, um acordo entre os remanescentes, junto com os herdeiros, para ver a possibilidade da entrada deles nessa sociedade. Então, basicamente, seriam esses três incisos, né, das ressalvas da liquidação das cotas. Então, seria a questão da entrada do herdeiro já prevista no contrato, a dissolução da sociedade limitada, mas aí, claro, né, iria ter os haveres, a apuração para ver o total de tudo, e sim, iria dar a proporção, né, da cota do falecido para os herdeiros. E a terceira que seria o acordo, né, entre os sócios remanescentes, né, que estariam vivos, com os herdeiros, para ver se eles não aceitariam, por exemplo, entrar na empresa, ou inclusive, enfim, existem possibilidades, inúmeras possibilidades de um acordo, né? Seria basicamente um acordo entre eles mesmo, tá? Mas seria isso, tá? Obrigado.